Atenção, você aluno cansado, tá chegando o fim de semestre, né? Os professores que esqueceram de passar atividade o resto do semestre resolveram passar tudo agora no final de mês. Você tá cansado, né? Atenção, você aluno que trabalha, você que é DPI, nem sei se existe mais essa bolsa, se mudou o nome, porque muda sempre o nome, que tá cansado de ter que trabalhar, estudar. Você consegue nem se apaixonar, porque você chega no quarto e você dorme. É pra você mesmo que tá começando esse programa agora. Começa agora o primeiro de muitos, da primeira temporada do nosso podcast, o Manual de Sobrevivência. Isso aí, galera. Prazer, meu nome é Loren. E eu sou o Luiz. E a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Isso aqui é um podcast produzido pela produtora Infinity. Você pode seguir a gente em todas as plataformas digitais e também na sua plataforma digital de áudio preferida. Se você entrar no Spotify, a gente tá lá como @proinfinitybr no Instagram e no Twitter também. É isso, gente. Vamos conhecer os nossos convidados? Bora, mas primeiro, e começa agora, o Manual de Sobrevivência Cast. Bom, não é só de apresentadores que vive um podcast, então nós somos aqui duas ilustres pessoas. Vamos começar apresentando uma de cada vez. Para começar, na minha frente nós temos ela, eu esqueci o seu sobrenome, mas o seu nome. A Maísa Vieira! Ela que trabalha na cozinha, então já vou pedir, cadê o suco de limão, que eu nunca mais vi. Gente. Eu tô com uma fome, uma saudade do suco de limão. Mas se você quiser se apresentar... Trabalhar na cozinha? Pra quem não tá ligado, nós nos encontramos num internato, né? Isso. E aqui tem o setor do refeitório, a cozinha, a Maísa trabalha lá de forma belíssima. Pode se apresentar, Maísa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maísa, tenho 27 anos, trabalho na cozinha e eu vou anotar o seu suquinho, tá? Por de favor. limão. Ah, mas teve suco esses dias, suco Teve de maracujá, com leite. que foi maravilhoso. Tava muito bom, viu? Eu adoro o de maracujá com laranja. Nossa! Esse limão, dois concorrendo aqui. E o nosso segundo entrevistado... Agora vem a pressão de estar gravando, eu esqueço. O Márcio. O Márcio Mendes, queria dizer que a única pessoa que quebrou uma câmera do Gabas e saiu ileso. Meu Deus! Não quebrou braço, não quebrou perna, não se enfureceu. Por favor, explica essa história e se apresenta. Gente, uma lenda aqui hoje. É a câmera do Gabas, né? Ô, Márcio, eu vou te emprestar a câmera, mas toma cuidado com a câmera. E foi realmente por pedir para tomar cuidado, numa das cenas eu tava um pouco nervoso, assim, o câmera... ele deixou a câmera em cima do... É pedestal que chama aquele negócio? Pedestal, Isso, de pé também. Só que ele não ajeitou direito. não encaixou a câmera. E aí eu vi que o trator tava dando ré, porque a gente tava usando um trator para poder fazer o efeito especial. Tá? Eu te mostrei lá no making off. Tava dando ré e eu fui pegar a câmera e quando eu peguei, eu não peguei. Você só esbarrou na câmera. Só pensei que peguei, entendeu? E ela caiu e aí... Um sonho numa noite de verão. Pra quem não sabe, quebrou. sabe, Gabas é o nosso professor, né? É, o nosso professor. Mais famoso aí. Mas você faz o quê? De onde vem? Como estamos? Então, como vocês, eu também já fui aluno, né? Eu cheguei... A minha história com o NASP é assim, uma história de idas e vindas, né? Uhum. Até que um dia eu vim e nunca mais voltei, Nunca mais. entendeu? Eu cheguei aqui em 96. Calma, gente, eu não sou tão velho assim. Aquelas árvores que tem... A lenda, o homem. Aquelas árvores que tem descendo a portaria, quando você vai sair. Sei. A portaria do seu lado esquerdo tem umas árvores bem grandes. Assim, não sei se vocês já observaram. Aham. Foi eu que plantei. Nossa! Foi eu, trabalhava no jardim. Gente, um convite. Quem quiser conhecer o NASP já sabe... Simplesmente a lenda do NASP. O cara Foi eu. plantou. Qual é o nome daquelas árvores que ficam na frente da igreja? Os IP. Não. Qual é o nome que eu esqueci agora? Coqueiro? O coqueiro na frente da igreja, ele que pintou também, ele fez tudo. Não foi bem o coqueiro. O coqueiro eu acho que é mais novo. Eu plantei aquela que é mais nova. Maravilhoso. Meu nome é entregando. Márcio Guilherme Mendes, né? Lá em casa todo mundo chama Márcio. Até as irmãs começam com Márcio. Eu fui o único que peguei. Minha mãe falou assim, olha, esse aqui quando nascer, porque ela estava grávida, né? É eu que vou colocar o nome. Aí meu pai falou assim, tudo bem, você pode colocar, não tem problema não. Já que eu coloquei nome em todo mundo aí, agora eu vou deixar você colocar. Só que naquela época a mulher não ia ao cartório, né? E minha mãe morava na roça, sempre ficava ali como uma dona de casa. Então quem ia registrar era ele. E ele, quando eu nasci, minha mãe falou assim, olha, vai colocar o nome de Guilherme, porque eu acho esse nome bonito, beleza? Não, beleza, eu vou colocar. E ele chegou lá, na hora de colocar o nome, ele falou assim, o cara perguntou assim, que nome é? Ele falou assim, Márcio. Ai, que ótimo. Maravilhoso. Mas ele deixou o Guilherme. Mas você se formou em pedagogia. Isso. Aqui no NASP. Eu vim para o NASP. Posso contar? Pode. Não tem problema? Pode. Por causa de uma mentira.
Sério? Morava lá no norte de Minas, na cidade, a Princesa do Norte, Montes Claros. Numa pobreza, que eu não era pobre de merré, não. Era pobre de merreca. Muita pobreza, muita pobreza. E um dia eu tinha tentado ser comportor, não consegui. Quem aqui é comportor? Alguém já foi? Eu nunca fui. Nunca foi? Tá aí uma coisa que a gente precisava fazer. Eu tentei ser. Tentou. Não consegui. E aí, eu tinha um amigo, um irmão de igreja, não vou falar o nome dele aqui não, tá? Pra ficar tranquilo. E ele era muito mentiroso. Muito mentiroso. Ele te prometeu a terra queimando leite e mel. Exatamente. Mas chegou aqui, porta caindo. Exatamente, por aí. E aí ele disse pra mim assim, o Gigas, é tipo o Gabas fala assim, ô Gigas, cuidado com a minha câmera, tá? E ele falou, Gigas, lá no colégio, tá? Eu nem sabia o que era colégio, eu nem tinha na ideia, eu tinha ouvido falar, entendeu? A pobreza não era só financeira, era também intelectual, também, de informação. Sim, sim. Eu falei, mas e aí, tá pegando 600 pessoas para trabalhar lá. O grande problema é que esse indivíduo, 10 palavras que ele falava, 3 era mentira. E era na época que eu acho que vocês não lembram disso, né? Na época da crise do FHC, tinha mandado 60 pessoas embora. Nossa. Foi assim que eu vim pro colégio. Em 96 eu tive chegou, não tinha gente pra trabalhar, pra plantar árvore lá na Aí, Os caras colocaram ele. Acabou que eu fiquei por aqui um tempo, depois eu consegui ser funcionário do colégio. Na época eu não consegui estudar porque o meu grau de escolaridade na época não era compatível à idade. Aí depois eu tive que ir embora. Então você veio e ficou aqui só como funcionário? Sim, fiquei só como funcionário. Tá aí o link do que a gente vai falar hoje, certo? Exatamente. A Maísa também, como a gente já colocou aqui. Maísa, que curso que você faz hoje? Ciências contábeis. Ciências contábeis. E junto a isso você trabalha. Trabalho. Eu comecei a trabalhar desde quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 2019. Eu vim de Araguaína, Tocantins. E a proposta foi de trabalhar também. Era uma bolsa que hoje não existe mais. Era a bolsa de aluna funcionária. Estudava, trabalhava, né? E era interna. Não existe mais? Não. existe. Que pena. Você é funcionário, agora você é expulso. Você vira externo, na teoria. Maravilhoso. E aí eu comecei a cursar, o primeiro curso foi arquitetura e urbanismo. Só fiz um semestre, né? E depois, no ano 2020, eu passei para contabilidade. E estou gostando, tá? Gostando. Muito. Atenção, Martin Kuhn, ele está gostando. Tá, interessante. E voltando para você, depois você começou a estudar. Como eu falei, né, na época eu já tinha 19 anos e um grau baixíssimo de escolaridade. Então a idade não era compatível. Engraçado, eu tinha direito à bolsa, né? Eu tinha direito à comida, refeições 3 vezes por dia, e eu só consegui ficar na comida, né? Infelizmente, eu queria muito estudar. Eu vim com foco de me preparar para fazer teologia, né? Não foi possível, é uma longa história. E aí fiquei naquela coisa, e na época, em Engenheiro Coelho, não tinha supletivo, nem asfalto tinha. Eu costumo dizer que eu cheguei aqui há mais de 20 anos atrás, né? E não há nada neste local que eu não saiba demais. Por quê? Porque eu vi as ruas se erguerem da lama. Eu vi alunos comendo aveia com banana. Eu vi o pobre mendigar por uma bolsa. Você pode ter teologia, mas com certeza você tem a voz do pastor. Que aqui na verdade pregou. O sermão tá bom. O sermão tá ótimo. Pastor Henrique, se segura aí. Seu lugar será dado. Eu fui professor de Bíblia para a igreja até fora do país, né? Eu sempre trabalhei como obreiro bíblico. Mas voltando à história, foi mesmo que você perguntou? Eu ia fazer o link para falar que vocês dois, além de trabalhar, estudavam. Uma hora vocês dois teve que se confrontar com essa dualidade entre, tá bom, eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que estudar. Eu tenho essas duas obrigações. A gente queria saber como é que vocês podem ajudar a gente aí nessa jornada, como é que faz para conciliar estudo com trabalho? Existe um equilíbrio perfeito, tipo, um truque que vocês fizeram, alguma coisa assim? Como vocês faziam para conciliar essas duas? Olha, eu trabalho desde os meus 11 anos. Eu trabalhava como babá, né? Sou de uma família muito simples. Então, eu sempre precisei trabalhar para ter meu dinheirinho. Eu acho que contabilidade foi o curso certo, porque eu sempre gostei muito de economia. Todo o dinheiro que eu ganhava para comprar lanche, eu guardava. Era como se fosse um investimento para comprar alguma coisa depois. Desde criança. Então, eu tinha objetivos e para poder conciliar trabalho com estudo, eu tinha que saber me organizar bastante, o meu tempo, porque
como criança, né, 11 anos, eu tinha os meus amigos, eu tinha a minha família. Que além de trabalhar, estudar, tem que brincar Então, também. exatamente. Então, eu tinha as minhas coisas para fazer. Então, para mim poder desfrutar de tudo isso, eu precisava me organizar bastante. Sim, lógico. Então, eu acredito que esse é um grande ponto. Se você quer estudar e você quer trabalhar, você precisa organizar bastante o seu tempo para poder desfrutar de tudo. Márcio, diz pra gente, você tem outra dica para conciliar, já que você já passou? A gente estava vendo aqui um pouco sobre a sua história. Você passou por várias coisas enquanto você estudava, né? Diz um pouco pra gente. Como eu disse, né, estava dizendo, da primeira vez não foi possível estudar em 96, e aí eu só trabalhei, né? Por quê? Porque não tinha um supletivo aqui na região. Aí eu tentei fazer supletivo em Americana, foi onde eu acabei me afastando do colégio e onde eu acabei voltando para minha terra, e só depois de 3 anos e meio é que eu voltei exatamente para Americana. Lá eu terminei o colegial, mas aí eu acabei fazendo uma coisa muito boa na hora errada. Eu acabei casando, né? Começou aí. E aí eu tive que trabalhar de verdade, né? Porque além de você sentar você, tem que sentar outra pessoa. Exatamente. E isso acabou atrasando um pouco a minha vinda para o colégio. Eu só vim mesmo para o colégio, só consegui vir estudar no ano de 2007. E aí eu já vim com uma carga muito grande. Eu vim divorciado, né? Que já é um peso. E com uma criança pequena, que ele ficou, depois de algum tempo, comigo. E aí eu tinha que estudar e cuidar do menino. Então, só frisando aqui o que ela disse, foi realmente uma determinação, muito mais do que uma determinação e uma dedicação. Era mais ou menos assim, pra cá, pra lá, corria o dia inteiro. E eu sou um indivíduo que eu funciono melhor à noite. De dia eu tenho que dormir, gente, um pouco. Olha, sagrado. Atenção, você guarda noturno, contrate já. É sagrado o sono para mim, depois do almoço. Então, eu dormia, assim... Mas eu lembro que teve uma semana, que foi aquela semana do Fecha Tudo. Vocês que são estudantes, eu não sei como é que tá hoje. Estamos nessa semana, nesse Tá nessa momento. Eu passei por essa semana, foi a semana do Fecha Tudo. Eu não dormi, eu passei uma semana toda acordado. Eu tive muita gente que me auxiliou, eu fazia bicos, né? Porque eu também fui um funcionário da empresa Hidralforça, e eu tive um problema de coluna na época. Eu terminei a faculdade em cima da cadeira de roda, né? Nossa. Eu tive que realmente fazer uma cirurgia. Então, olha só os problemas. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do menino, e eu ainda tinha que cuidar do problema do nervo ciático, que foi estudar. um problema que deu na época. E aí eu não sei dizer se eu estudei. Eu sei dizer que eu me formei. Então, já tá explicado, Consegui. O que você ia falar? Se tem o diploma, já tá valendo. Sim, não. É mais que uma prova de que consegui deu tudo ajudar certo. na época, né? Eu namorava também, eu consegui ajudar a namorada e uma colega a se formar. Olha, Gente! a lenda, homem. Porque eu tinha uma... graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa para guardar as coisas. Nem a Covid conseguiu estragar esse negócio da minha memória. Amém. Eu perdi a carta de motorista em cima lá da mesa do shopping a semana passada. Realmente não consegui viajar, mas... Atenção, você tudo bem. fala o nome da tua carteira, vai que eu deixo. Envia pra gente. Número tal. eu já fui lá. Procura aí, ProInfinityBR no Instagram, se você achou a carteira do Márcio. Manda pra mim. Manda dele pra gente, que a gente vai devolver a carteira. Mas uma coisa que eu queria saber de vocês dois. A gente tem que ter um objetivo, como a Lori realmente falou. Mas de onde vem... Pra surgir um objetivo, tem que ter um requerimento. A gente tem que querer alguma coisa. E pra isso tem que ter uma determinação. Qual que é a determinação de vocês? Tipo, você enfrentou divórcio, filho. Não enfrentar filho, mas... gera uma... Não, eu enfrento. Dá trabalho, até hoje. Gera um certo trabalho. Então, de onde vem uma determinação pra aguentar o dia a dia? Não, tem que fazer isso porque vai dar certo. De A onde vem fonte disso, a né? fonte de energia? Que motivou. Que motiva vocês? Então, eu sempre, assim, desde pequenininha, vendo a minha família passando por grandes dificuldades. Então, eu falava assim, olha, eu não quero passar por isso. Eu quero mudar, sabe? Seguir outro caminho, ser diferente. Eu não quero que os meus sobrinhos passem por tudo que eu passei, né? Porque eu não pretendo ter filhos, mas eu amo os meus sobrinhos. É que a responsabilidade chega a ser menor. Não, eu acho que depende. Depende. Eu pego essa responsabilidade um pouquinho pra mim também, porque é família, então você quer que a pessoa não passe pelo que você passou e seja diferente. E você tem que
Você tem que amar a sua vida, você tem que amar aquilo que você faz, você tem que pensar no seu futuro de uma forma diferente. Então, eu acredito que tudo isso é um ponto para você chegar onde você quer chegar, sabe? Como você falou, determinação. Você tem que amar o que você faz. Porque, Senão não vai, sim. porque eu penso o seguinte, se eu não gosto daquilo que eu tô fazendo, o tempo vai passando, e eu vou me desgastando mentalmente, fisicamente, e eu não chego a lugar nenhum. Então, assim... amar o que eu faço, amar a minha família, amar os meus sonhos, os meus objetivos. Eu acredito que tudo isso é uma força, sabe? Que vem de dentro e faz eu ir mais longe. Como um belo flashback de filme, ela lembra da família dela, começa a tocar música empolgante. E você só lembra dessa música. Maravilhoso. É incrível. E você, Márcio, o que diz pra gente? Então, vocês perguntaram de onde veio essa determinação, né? Olha, um pouco diferente da colega, no meu caso veio das humilhações que eu enfrentei. Essa é uma parte da história que não é muito legal. Eu, por exemplo, antes de me casar pela primeira vez, eu havia tentado me casar pela primeira vez. E não deu certo exatamente por eu ser uma pessoa muito simples na época, né? A família não permitiu o casamento e uma das coisas que eles falaram é que eu era um indivíduo sem futuro, entendeu? E aí, quando eu casei, o divórcio teve algo meio parecido com isso também, entendeu? Algumas insinuações desta forma. Então, quando eu vim para o colégio, eu falei assim, olha, desculpa a expressão que eu vou falar aqui agora, tá? Mas eu vou falar. Eu não quero mais ser um merda, entendeu? Eu vou sair daqui com diploma. Então, acho que todo aquele ódio, não adianta você dizer que você não tem ódio dessas coisas que as pessoas falam para você, porque a gente fica com ódio. Então, todo aquele ódio eu transformei em determinação, assim. Eu não sei se eu conseguiria fazer a mesma coisa novamente. Sem essas... Não sei. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma faculdade cuidando de uma criança de novo. Não sei. Com problema de coluna, com cirurgia. Eu não sei. Então, no meu caso, a determinação de sair daqui com um diploma foi as humilhações que eu passei. Eu juntei tudo aquilo assim, ódio, assim, assim. Como um bom diretor, você construiu a história do personagem. Exatamente. A trajetória do herói tem que dar parte da queda e você Exatamente, surge. Eu falei assim, não vou sair daqui como fracassado. E só ressaltando, viu? Eu tive vários colegas arrogantes que chegaram aqui. Nossa, sabia pior escrever coisa muito que bem. tem. Eu não sabia ligar um computador. Eu tenho que ser sincero, não sabia. Eu tive que aprender tudo na raça. E que chegaram aqui e saíram daqui pior do que chegaram. Eu tive muitos na época. Eu não sou melhor que ninguém, mas as humilhações que me fizeram Te seguro. serviu para me tornar uma pessoa determinada. Hoje você é melhor do que você era antes. Ah, sem dúvida. É isso sem que dúvida, importa. sem dúvida. Hoje eu enxergo o mundo de uma forma totalmente diferente. Todos nós crescemos. Na verdade, eu até agradeço as pessoas que me humilharam. Tá? Eu até agradeço. Alguns traumas ainda estão aí para serem superados. Por esses eu não agradeço ainda, tá? Mas, maravilhoso. Aos que eu superei, sim, eu agradeço. Como tá dizia o ditado, pra gente construir um castelo de carta melhor, a gente tem que derrubar um castelo. Exatamente. Exato. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque isso cria certo vínculo, tanto com a gente que tá conversando com vocês, tanto com quem tá assistindo. Isso. Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem essa parte que consegue se identificar, eu também sofro. Também tô sofrendo agora, sofri antes. E falando em pessoas incríveis, pessoas heróicas, a gente quer falar do nosso primeiro patrocinador aqui do nosso programa. Gente. A melhor pessoa da minha existência. Eu devo minha vida nessa escola. Olha que coisa mais linda. Este homem na lindo, tela. pra vocês dois conhecerem, esse aqui é o Jason Giovanni, é um dos nossos colegas de Uma turma. salva de palmas. Uma salva de por favor. palmas, pelo amor de Deus. Olha aí, o homem Jason tem cara de patrocina. ator. A gente quer Jason, convidar o Jason aqui dentro. A gente colocou ele como patrocinador porque ele foi quem mais doou dinheiro pra gente fazer essa baderna inteira aqui. Enquanto a gente, lógico, dividiu os preços em dinheiro, mas a gente chamou Ele não Jason quer pra vir. fazer. Não, Jason. Jason. Vem cá, Jason. Deixa eu fazer um povo cafuné te na tua chama, cabeça. Jason. O melhor mestre de Dungeons Dragons que existe me acolheu quando eu cheguei aqui. Eu lembro que a gente... Olha vem cá, quem o homem. chegou! O homem. Vem aqui, Geralmente ele está usando máscara, mas às vezes ele tira a máscara. Esse aqui é o Jason nem que tá aparecendo na câmera. Jason, a gente queria te agradecer. A gente queria te agradecer porque você realmente financiou tudo isso aqui que a gente tá fazendo. Então, muito obrigado. Gostaria de falar alguma coisa? Perto do microfone. Só queria dizer que o prazer foi meu, a ideia da equipe da produtora Infinity foi bem legal. E uma vez que a gente viu os temas dos nossos entrevistados, a gente achou que era algo que valeria bem a pena não só pra gente, mas também para todos os outros universitários que passam por vidas como as nossas.
Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Além de incrível, é humilde. Nada. O homem mais humilde que existe. O Jason é meu melhor amigo Maravilhoso. aqui. Eu lembro que a gente ia pro quarto e a gente brincava de Lego. É sensacional. Muito bom. É isso, gente. Nosso primeiro Nosso primeiro bloco? foi. Fique com a gente pro segundo. E eu já vou dar uma dica. No próximo bloco, a gente vai falar com o nosso público e saber um pouco sobre as dúvidas que eles têm sobre essa vida de estudo e trabalho. Porque todo mundo tem dúvida. E aí, pessoal, voltamos no nosso segundo bloco e ainda estamos aqui com o Márcio, com a Maísa. E agora a gente vai interagir um pouco com vocês, com o nosso público, e vamos saber quais são as dúvidas sobre o nosso tema, trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. Um pouquinho difícil, galera. Vamos ver? Ninguém aguenta Qual que é a mais. primeira pergunta? Oi, meu nome é Ana e eu faço arquitetura aí na faculdade do NASP. E eu gostaria de saber do Márcio e da Maísa quais os limites entre o trabalho e a faculdade, onde acaba a faculdade e começa o trabalho e vice-versa. Tchau! Oi, Ana. Oi, Ana. Tchau, Ana. E aí, E aí? gente, qual que é o limite entre trabalho e estudo? Olha, o limite, eu acredito que é até onde o teu corpo consegue. Porque, ó, Se você desmaiou na... Acho que esses limites Porque já foram Você testados. desmaiou na Isso. sua mesa, acho que é sinal que você já passou do limite. então, é porque assim, nós temos que entender que o nosso corpo, ele consegue até determinado ponto. Então, nós precisamos dormir, precisamos fazer exercícios físicos, precisamos nos alimentar bem. E o sono, ele é essencial. Eu falo do sono porque você falou que é noturno, né? Isso. Eu tenho E- essa facilidade. Soninho do almoço. E eu preciso dormir 8 horas por dia. Só que não dá certo. Para quem estuda e para quem trabalha, Não não é dá. Entendeu? Você existente. dorme 5 horas, 6 horas. Putz. E você sente esse peso durante o dia, no trabalho, sabe? Na faculdade, ali. Você chega na sala de aula e você tá com sono, você quer dormir. Uhum. E quantas vezes eu cheguei na sala de aula e eu dormi? Várias vezes, várias. As anotações só começava ali, sabe? Eu começava escrevendo normal e no final tava só aquele rabisco, sabe? Quando você pisca, A linha, entendeu? a linha já foi e você tá aqui. Então, a partir do momento que você sentir, porque assim, cada pessoa, ela tem uma reação. Então, você tem que conhecer o seu corpo. Sim. Sabe, eu consigo estudar hoje de madrugada? Beleza. Como é que foi? Você não conseguiu dormir, descansar durante o dia? Fez um exercício, tomou pelo menos sol, se alimentou direitinho? E aí você vai estudando o seu corpo. Porque tem pessoas que conseguem viver uma vida normal dormindo 4 horas por dia. Uhum, exatamente. Outras, Que inveja. Você é 9. assim, Márcio? Não, eu tenho que dormir. O limite é até onde o corpo aguenta. Vai. Eu também tenho a mesma posição. Embora eu quero frisar que a faculdade não é a vida toda, né? Só por um Então, tempo. só por um tempo. O aluno tem que ter essa ideia, né? Olha, eu vou ter que dar o máximo aqui, não tem jeito, vou ter que sacrificar um pouco. Como um dos professores diz, dá o 110%. Exatamente, né? Eu vou ter que sacrificar um pouco o corpo, tal. Isso também tem que ter o seu limite, esse sacrifício que você, como aluno, vai fazer. Eu lembro da professora Gildene, ela estava uma vez falando pra gente tomar também um certo cuidado com todo esse sacrifício do corpo no período da faculdade, porque no meu caso foi o período que apareceu todos os problemas de saúde que estavam todos guardadinhos aqui, de repente com Vamos todo... soltar tudo de uma vez. Exatamente. Eu Será? não tinha, assim, um preparo, eu tenho que ser honesto, eu não tinha um preparo para vir fazer uma faculdade. Quando eu comecei, que veio toda aquela pressão, como eu já disse, eu cuidava de uma criança, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que prover o meio de comida, todas as doenças começou a falar, ai, estamos aqui, Oi, sumido. ai, ai, então, mas você não ia aparecer só depois que eu tivesse morrido, porque às vezes a gente vive a vida toda e temos doença dentro da gente Sim. que não aparece. Depois, mas você pediu que eu aparecesse. Os gatilhos, né? Aqui. Os Acontece. gatilhos. Né? Então, a minha opinião, o meu conselho é esse. Você vai ter que fazer um esforço, mas esse esforço vai ter que respeitar também o limite do corpo. Sempre lembrando que a faculdade não é a vida toda, ela é só um Gente, eu período. não tô crendo nisso, não. A gente tem imagens ao vivo Uau. da Maísa dormindo. Quem foi o Maísa dormindo. responsável por isso? Dela dormindo. Olha só. Aí, ó. Como eu disse, Pensa nossos você, pessoa que convidados... gravou isso. Deus! E com a É, câmera ligada. ali já né? passou dos limites do corpo, né? É, Com amigos os assim que limites precisa. foram testados.
Acorda, Maísa. Ela acorda assim. Muito bom, viu, Não, mas produção? esse Vocês estão aí- de parabéns. Teve um outro, eu acho que não conseguiram. Teve um que eu dormi na aula do Garibaldi. Quem Eu nunca literalmente dormiu dormi na aula dele e ele me chamou e eu não ouvi. Aí o pessoal começou a ligar pra mim e o telefone tocando e eu não estava ouvindo. Eu dormi assim, ó. E aí algumas pessoas pensavam que eu estava escrevendo, mas eu estava dormindo. E aí, como eu estava sem um fone, a colega, a vizinha do quarto, ela ouviu. Ela ouviu E aí foi eu lá só chamar. ouvi, eu só acordei quando ela abriu a porta. Gente, quando eu olhei pra tela, tava todo mundo rindo. E eu, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Você tem que fazer igual meu pai. Meu pai começa a dormir assim, ele tá na igreja. Aí alguém vai cutucar ele. Pera aí, eu tô orando. Essa estratégia é verdade. Orando pela aula. Realmente. Mas eu acho que a gente tem que, essa questão de equilíbrio, a gente também tem que pensar em não deixar uma área suprir a outra. Tipo, Sim. tá bom, eu trabalho e estudo, mas se eu tô trabalhando mais do que eu estudo, uma área vai me dar mal. Ou se eu tô estudando mais do que eu trabalho, eu vou acabar não pagando minhas horas, não ganhando salário. A gente não pode trocar a saúde por Sim, isso. até a saúde mental, saúde física. Tipo, eu preciso ter meu tempo pra mim, senão... As oportunidades que eu tenho, eu durmo. Exato. Ah, eu não posso sentar e ficar parada. Uma palestra, uma reunião, se eu estiver sentada só ouvindo, eu vou dormir. Eu Exato. preciso interagir, porque senão não dá certo. Se eu for quando eu era interna, eu ia para o culto, sexta-feira, muito cansada, o dia muito, sabe, a carregada da semana. Eu sentava e ficava, eu preciso me concentrar, eu preciso assistir o culto. Preciso de Deus. Cara, era em poucos minutos eu já tava dormindo. Só precisava de um ombro. É isso. Porque, né? Um ombro. Ou seja, Ana, você que perguntou, eu acho que o limite entre a faculdade e o trabalho é o sono. Quando isso. você não aguentar mais, você tiver é porque chegou no limite. É Saiba isso. se controlar e vamos aceitar que tem que dormir. Tem que dormir, gente. Bem, gente, temos mais uma pergunta do nosso público. Vamos ver. Bora ver? Boa noite a todos os convidados. Eu sou o Luan, formando no curso de Ciências Contábeis aqui do NASP Engenheiro Coelho. Olha. A minha pergunta é como que vocês estão reagindo a saber que logo mais vocês vão ingressar no mercado de trabalho e como estão as preocupações e ansiedade de vocês? Ah, o Luan, eu estudo com o Luan. Sério? A gente faz uma Colega de matéria, classe. colega de classe. Ótimo. Como eu estou reagindo? Na verdade, eu estou trabalhando. Uma parte, eu tô pegando algumas coisas já da contabilidade. Comecei esse mês, inclusive. Dá um pouco de ansiedade, assim, porque é tudo novo, né? Você está entrando porque você tá ali na sala de aula, é uma coisa. Você vai para a prática, é outra. É diferente do que você vê na sala de aula. Então, dá um pouco de ansiedade, mas se você tem uma oportunidade para poder trabalhar na sua área, aproveita. Porque aquilo vai ser muito bom. É só questão de tempo que você vai dominar aquilo. Aquele conteúdo, sabe? Aquela atividade. Sim, é bom porque já te engrena no que você quer fazer. Já Isso. tá lá. Então, assim, no início dá aquela ansiedade, aquele nervosismo. Nossa, será que eu vou conseguir? Porque eu não tô vendo, não vi nada disso aqui na sala de aula. Mas aí você vai pegando as práticas, tem sistema, então você vai pegando a manha do sistema e aí depois vai ficando tranquilo. Uhum. Você vai sendo expert. O Márcio é um pouquinho diferente, né? A pergunta. Já entrou no mercado há um bom tempinho. Você disse que foi professor fora de Bíblia, se não me engano? Isso. Eu trabalhei para a igreja muito tempo como... a igreja usa a expressão, usa o termo obreiro bíblico, né? A gente ensinava a Bíblia. Tá? Então, quando eu vim fazer faculdade, o foco era teologia, né? Como na época essa coisa do divórcio atrapalhava pra caramba, eu tive dificuldades com relação a isso. Mas eu me formei em pedagogia, não era a faculdade que eu queria fazer, então eu realmente tive um grande problema em relação à pergunta que ele fez. Mas mesmo assim não me impede de responder. Eu creio que é de pessoas para pessoas. Tem gente que se ingressa desde ali do estágio, né? Já vai rapidamente. Tem gente, como era o meu caso, eu demorei 5 anos para poder ingressar Na na sua área. área. Eu passei uns perrengues aí. Tá Depois, tudo bem, porque ingressa pelo menos. ingressei Tá ótimo. pelo menos. Mas, voltando ao que ela falou aqui, a realidade às vezes é bem diferente da teoria, viu? É Sim. bem diferente. E você só pega com o tempo, Uhum. tá? É Isso bem mesmo. diferente da teoria e você só pega com o tempo. A menos que você já fez a faculdade ali, fazendo estágio, Trabalhando trabalhando e tal, aí área. é outra coisa. Então, ao meu ver, vai de pessoas para pessoas, de situação para situação, cada caso é um caso. Exato. Só tem que aproveitar as oportunidades. Sim. Se aparecer uma oportunidade na sua área, pega ela. É de mergulhar de cabeça e testando. Isso, mesmo, eu não errando. sei. Cara, ninguém nasce sabendo nada. A gente vai Exato. aprendendo.
Por exemplo, como eu sempre falo que eu acabei fazendo uma faculdade que não era a que eu vim com foco de fazer, não é muito comum ter pedagogo homem. Eu sou o primeiro pedagogo de Engenheiro Coelho. E eu não sabia que eu amava Nossa, tanto criança Ele é daquele lenda jeito. humana. Ele tá zerando vários O quesitos. cara aqui. plantou a primeira árvore do NASP. O primeiro pedagogo do NASP. Maravilhoso. Quebrou a cronograma e saiu Isso, ileso. isso. Também, cineasta também. O novo Chuck Norris do Engenheiro Coelho. Maravilhoso. O Gabas foi um cara muito tranquilo. Você deixa eu só contar rapidinho esse negócio? Para aqueles que não sabem, eu gosto dessa área do cinema. Eu me formei em pedagogia, mas eu amo a questão do cinema. A Amante. UNASP, o primeiro curta-metragem que foi rodado, que era meu, roteiro meu, produção Aí, ó, minha. mais o primeiro. Quebrando recordes. É isso. E aí, o que acontece? Eu sempre continuei produzindo filme. E um dia eu tive a ideia de produzir aí um curta cheio de efeitos especiais. Peguei a câmera do Gabas, né? E como eu já contei, e nós quebramos a câmera do Gabas, né? Senhor. Se eu quebro a câmera do Eu Gabas, não vou nossa, nem mas perguntar eu... quanto era a câmera. Ficou caro o concerto. Mas a gente Eu consertou. perco a minha bolsa pra tentar pagar a faculdade. É sobre isso. Enfim, gente. Ouvimos suas perguntas. Acho que deu pra dar umas Deu dicas, pra né, dar aí pra quem resolvida. tá entrando nesse meio. E vamos pro próximo bloco. Fique com a gente, que o papo tá muito bom. E bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso primeiro episódio do Manual de Sobrevivência Cast. Nós estamos aqui com dois convidados ilustres, a Maísa e o... Eu esqueci o... Márcio. É que é tudo com M, aí eu confundo. Maravilhoso. É que é o time dos M e o time do L, que aqui é Luiz e Loren, Márcio e Maísa. Maísa. Então, M versus L. Mas antes da gente começar, eu queria... Eu chego a ficar emocionado aqui de pedir, porque eu tô com fome a manhã inteira. E vamos falar do nosso... segundo convidado, não, nosso segundo patrocinador, que é a Franfest, que é o famoso frango de Esaú para os mais Sim. aconchegados, mais achegados. Ele que nos alimenta nas horas vagas, nas horas de desespero, nas horas que a gente tá triste porque a gente tá tendo que fazer trabalho tudo atolado em cima. A gente pega o frango do Esaú, É isso. o Franfest. Se você trabalha e estuda, o Franfest é uma ótima opção pra você, né, que precisa de algo rápido e algo saboroso, delicioso. Exatamente. Inclusive, ele está vindo. Vem pro Traz papai. produção. Vem, produção, vem. Eu tô esperando por esse... Avisaram no grupo Olha aí, a semana inteira. mas Falei, bem- tem batatinha. Agora tá explicado o cheiro que eu estava sentindo aqui. Senhores, sintam-se à vontade, eu vou É tacar isso, gente. primeiro. Mas antes de Compram do atacar... frango do Franfest, Fra- muito bom. Eu vou experimentar, mas é só pra falar pro pessoal como é que é o gosto e coisa e tal, porque a gente tem que fazer propaganda. Convidados, se deliciem. Obrigada. Eu vou comer, sim. É bom. Gente, isso aqui tá muito bom, mas eu queria dizer pra vocês que enquanto isso agora, a gente vai ouvir mais uma pergunta do nosso público. Enquanto a Produção, gente come, enquanto a gente se delicia, enquanto eu mato a minha fome do almoço. Produção. Mais última pergunta. Pergunta aí. Fala, Márcio e Maísa, tudo bom? Como nós também somos internautas desse podcast, a gente também queria fazer uma pergunta para vocês. E a nossa pergunta é: como vocês conseguem conciliar, além de conciliar, ter esse manejo trabalho e faculdade, como vocês delimitam essa coisa de até onde vai a faculdade e até onde começa o seu trabalho e vice-versa? Vocês pegaram a pergunta? E dentro dessa ideia, assim, mais ou menos, até onde você administra espaço para a sua vida acadêmica e profissional e o espaço para a sua vida pessoal ou a sua vida familiar? Duas vezes Isso. pra mim. Dois canais diferentes. Mas basicamente é a pergunta que a gente tinha feito no meio do programa, né? Qual que é o limite, qual que é... Vamos especificar mais esse meio, como que a gente consegue separar. dá um exemplo, como que vocês fazem isso no dia a dia? Eu amei o nosso público. Pra quem não tá ligado, é nossa produção Nossa produtora, maravilhosa, a melhor produtora desse Infinity. campus inteiro. Já seguiu? @ProInfinityBR. Mas enfim, como que vocês fazem isso no dia a dia? Boa Diz pra pergunta. gente. Olha, eu trabalho das 7h30 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a quinta-feira. Então, nesse período, é 100% trabalho. Das 7 até as 23 horas, eu estou estudando. Então, nesse período aí, a gente está estudando. Dedicação ali. Nesse intervalo entre o trabalho e o estudo, entre o trabalho e o curso, eu gosto de ir para a biblioteca para me dedicar um pouco mais mais. silencioso. Isso, é um momento ali que é uma transição, né? De
de um momento ali de correria e tal, eu estou me preparando para ir para a sala de aula. Então, lá na biblioteca, que é um lugar muito silencioso, o que eu costumo fazer? Eu tiro uma soneca de 30 minutinhos, aproveito, né? Porque o corpo... Na biblioteca. Na hora que eu sento ali na cadeira... Qual que é o canto, Maísa? Conta pra gente. Na hora que eu sento ali na cadeira, o corpo dá uma relaxada. Então, eu entendo assim, agora você vai dormir, né, Maísa? Aí, eu vou dormir 30 minutinhos. E aí, aqueles 30 minutinhos é de restauração, sabe? De recuperação. E aí, eu pego o restante do tempo ali até as 7 horas pra dar uma estudada em algum conteúdo, em algum seminário, pra alguma prova. Então, se a gente for pra biblioteca de tarde, a gente vai ver a Maísa dormindo. E das 5 horas, 5h30, 5h30, 6 horas eu estou lá. Não apareçam na biblioteca nesse horário proibido. E então, os sábados, na sexta-feira à tarde, na sexta-feira eu trabalho das 7 horas até 1 hora. Depois de 1 hora, eu pego esse intervalo, vou para casa, né? Vou cuidar das minhas coisas, cuidar de casa. E sobra um tempinho ali antes do pôr do sol, eu vou estudar um pouquinho. No sábado à noite, me dedico aos estudos. Domingo também. Então, assim, os horários que eu posso e que eu tenho, que eu não estou trabalhando, que eu não estou envolvida com alguma outra coisa, assim, que não seja... vamos sair com os amigos. Eu procuro dedicar esse tempo para estudar. Tá aí. E vida social? Temos também. Então, quando você não vou sair com alguns amigos, não marquei nada, então eu vou estudar. Agora, se eu tenho algum compromisso, claro que eu vou tentar ir, né? A gente tenta dar uma conciliada. Às vezes tem um seminário, tem uma prova. O que a gente tem que fazer? A gente se dedica mais para isso, remarca, vamos sair outro dia, não vou conseguir agora. Ou então é um aniversário. O aniversário não tem como adiar, né? Pra você, eu não vou. Você dá um jeito de ir, passa um momento. Então, você vai, bate um papo lá com a galera, depois você volta e dá continuidade. O importante é não perder o foco. Maravilhoso. A gravação inteira aqui comendo frango, desculpa, inclusive. Mas eu achei incrível, porque é questão de justamente ter equilíbrio que a gente tava falando. É isso. E você, Márcio? Então, o limite da faculdade e o trabalho é a dedicação. O limite da entrevista aqui no podcast e o frango é o frango. Exatamente. É o meu limite, galera. Eu tô com fome. É o meu limite, vou ter que comer. É isso. Então, na época da faculdade, quando eu estudei, não tinha toda essa coisa de rede social que a gente tem. Eu estava começando. Então, a gente também não tinha muita coisa para estar perdendo tempo, porque eu vou dizer que as redes sociais tomam tempo do caramba. Pior. Se você quer estudar, você tem que se desligar das redes sociais. É verdade. Eu posso dizer isso olhando para a câmera? Primeiro. Se você quer estudar de verdade, como um bom aluno, você vai ter que se desligar das redes sociais. Apaga o TikTok, o Instagram, mas segue a gente lá. Na minha época, não tinha tantas redes sociais como tem hoje. Tava começando, tinha o Orkut, né? Conheci. Usei Eu sou da época do Orkut. Usei o Orkut. Gente, eu nunca usei Siga a Orkut. produtora Infinity no Orkut. Daí de Orkut, eu falei errado. Eu nunca usei o Orkut, eu sou da época do Facebook. Mas o que eu fazia? Eu dormia, a gente assistia muito filme, eu ia a Campinas comprar filme em DVD. Comprava Nossa. muito. A gente Eu amava isso. Locadora. E na locadora? Isso, tinha uma locadora na entrada do bairro Universitários aqui. Cyber? Tinha Tinha uma Cyber? Exatamente, você lembra? Cyber, eu usei bastante Cyber também. Isso, tinha uma locadora naquela época, né? Hoje não tem mais isso, né? Nós não tínhamos Netflix, né? A gente não tinha HBO, né? Não tinha esse monte Se não de fosse streaming. locadora, a gente não tava aqui agora. Não tínhamos Feliz 7 Play, você entendeu? Fica propaganda aí. É verdade, mas patrocina a gente. Patrocina a gente no tempo aí. É isso daí, olha. Primeiro Vazou, episódio né? indo para ele. Então, só que quando eu tinha que entregar um trabalho, eu dedicava à leitura do livro. Então foi assim que eu fiz a faculdade. Eu não sei se daria para fazer da mesma forma hoje. Eu trabalhei pra caramba, fiz muito bico, e eu fazia desse jeito. A hora de assistir filme, era a hora de assistir Separou filme. e assistiu, exato. A hora de estudar, era a hora de estudar. Então tem que entregar o trabalho amanhã, gente. Hoje não dá para assistir filme. Exatamente. Hoje nós vamos ler o livro tal e fazer o trabalho tal. E às vezes, por causa do filme, a gente passava a noite inteira acordada fazendo trabalho. Tem Estamos chegando ao fim, né, Luiz? Senhores, está acabando o nosso podcast. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Eu Você ia gostaria propor, de dizer, né? mas quer dizer que vai ter de almoço amanhã pra Quero gente? dizer que Eu ia propor pra vocês. Vocês têm algum conselho pra dar pra mais estudantes e trabalhadores? Último conselho final.
Quero comer mais frango. A sua disposição. Eu vou comer, mas depois eu falo. Pode falar. Mas depois eu falo. Enquanto você fala, eu como, tá bom? Olha, o conselho que eu tenho Muito é Muito aproveitar o tempo que vocês têm. Não desperdicem ele com redes sociais, com coisas secundárias. Tenha um foco, tenha um objetivo, dedica o seu tempo, tenha prioridades. Sabe, prioridade... minha prioridade é Deus, é família, é estudo, é trabalho. Tenha prioridade, defina essas prioridades bem definidas e se dedica nos seus estudos, no seu trabalho. Faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, porque os resultados sempre voltam para você mesmo. Amém. Incrível. Ótimo. E você, Márcio? Conselho, coma frango do Esaú. Muito bom o frango do rapaz. Exato. Muito bom. O que eu tenho a dizer é o seguinte, a UNASP é uma terra de vencedores. Óbvio que veio pessoas para cá também que perderam, né? Qual é o foco? Em que sentido eu estou falando de vencer e perder? Aqui, a maioria que vem para cá com o foco de sair daqui com diploma. Entendeu? Então, se você saiu daqui sem diploma, significa que o foco pelo qual você veio não foi cumprido. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, você tem que alcançar o foco. Sim. Você tem que alcançar o objetivo. Custe O que custar. o que custar, dentro dos limites do corpo, como nós já discutimos aqui, dentro dos limites da saúde, tal, mas tem que ser conquistado, tá bom? Se tiver que lhe custar desinstalar o Instagram, para não lhe estragar, desinstale o Instagram antes que ele te estrague, entendeu? Eu sei que você vai dizer assim o seguinte, você não fez isso, eu não fiz mesmo, na época nem estragado tinha, né? Então eu não precisei fazer isso. Mas se necessário for, tem que ser feito. Tem que ter foco. Tem que ter foco, tem que ter foco. Acho que é isso, tem que ter foco. Então, senhores, Foco, objetivo. muito obrigado por terem comparecido ao nosso podcast. Vocês dois foram impressionantes. Uma salva de palmas Uma aqui salva da de nossa palmas, por produção. favor. Nós aqui agradecemos. Foram maravilhosos, muito obrigado pelo tempo. E chega ao fim o primeiro de talvez muitos episódios do Manual de Sobrevivência Cast. Lori, muito obrigado por ter gravado esse programa com a gente. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Também. E é isso. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Valeu. E Comer mais acompanhe os frango. próximos, hein? Segue a gente em todas as redes sociais. Pro Infinity BR. Pro Infinity BR no Instagram, Pro Infinity BR no Twitter. FranFest, ó o barulhinho que faz. Ai, não. Vamos fechar direitinho, vai? Vamos. E esse Tchau, gente. foi mais um Manual... Deixa eu terminar de comer primeiro. Ai, não. Pera aí. Pera um pouco. Engoli. Vai. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência Cast. Cast. Tchau, galera.